proposta de hoje é a gente falar um pouco de relações dialógicas, olhando para a leitura, e propondo metodologia e análise também, né? Como fazer uma análise bakhtiniana e uma metodologia bakhtiniana para essa análise, né? Já são pontos um pouco polêmicos, porque tem muita gente que acredita que o Bakhtin, o Valashino, enfim, o círculo não tem metodologia, do que eu discordo veementemente. Para mim, tem sim metodologia, tem inúmeras sistematizações, até eles chegam a colocar, né, 1, 2, 3 pontinhos mesmo nos textos, né? Então, eles fazem esquemas. Então, eu acredito que existe sim uma metodologia, mas seja talvez por uma leitura um pouco desatenta, seja por uma ideia pré-concebida de que não possa, que determinadas áreas, conhecimento humano, não tenham metodologia, né? Não é o caso. Para mim, nós temos sim metodologia, quando a gente olha para os textos do círculo, uma metodologia capaz, inclusive, de conduzir toda uma pesquisa. Você não vai precisar ir para outras searas metodológicas. Claro, você pode ir para outros campos metodológicos e até outros campos linguísticos e outras disciplinas, fazer estudos transdisciplinares, indisciplinares, interdisciplinares, seja qual for a nomenclatura que você preferir. Mas se você quiser ficar estritamente no círculo, nós vamos conseguir fazer essa análise, essa pesquisa toda ela a partir do círculo. Bom, vamos lá então. Eu trago aqui, né, aquele que para mim é a questão básica quando a gente pensa em metodologia. Eu já falei isso para outros grupos de pesquisa, eu trabalho com essa metodologia nas pesquisas que eu oriento, né? E ela vem do Valachinov, que até há pouco tempo nós todos falávamos que era do Bakhtin, né? Então está lá em Marxismo e Filosofia da Linguagem. Então, nessa última edição, né, quer dizer, já teve uma outra edição depois, mas na de 2017, quando esse texto saiu, traduzido pela Sheila Grillo e pela Ekaterina Américo, na minha edição está na página 220, o Valachinov vai propor 3 passos metodológicos. Então, eu vou ler depois aí o texto, mas os 3 passos são: olhar a interação discursiva, olhar os gêneros discursivos e depois chegar nas formas da língua. Então, é um passo a passo, é do mais amplo para o mais específico. É olhar para a interação discursiva para chegar nas questões de língua que você queira estudar. Então, primeira coisa que a gente vai pensar é o que é essa interação discursiva. Toda vez que o homem se relaciona com outro homem, ele se relaciona através das linguagens. Podem ser linguagens semióticas visuais, verbos gestuais, somente imagéticas, mas o que eles estudam prioritariamente? A linguagem verbal. Então, você pode falar, por exemplo, de imagens? Pode, mas eles focalizam e estudam com mais afinco, com mais profundidade, a linguagem verbal, aquela realizada por meio de palavras, seja na oralidade, seja na escrita, né? E aqui até fazendo um parênteses, quando a gente lê lá, né, os gêneros do discurso, o texto Gêneros do Discurso, o Bakhtin está falando o tempo todo de oralidade. Aí, tanto que assim, em algumas passagens ele fala assim, olha, mas mutatis mutando, mudando o que tem que ser mudado, isso serve para o leitor, isso serve para a escrita, ele não tira o foco da oralidade. Porque, pelo menos no momento em que eles teceram as suas considerações, a linguagem que eles mais se interessavam por estudar era a oralidade, né? Porque os homens interagiam prioritariamente pela oralidade, assim como agora, por exemplo, nós estamos interagindo pela oralidade, ainda que com respaldo, aqui um respaldo multimodal da escrita, ainda que eu possa gravar
mas a oralidade ainda é bastante central, né, na comunicação humana. Bom, mas vamos lá para o passo a passo que o Balashinov ele propõe. Então, eu vou ter a interação discursiva. O que é interação discursiva? É quando os homens interagem por meio da linguagem. Então, retomando, o que é interação discursiva? É quando os homens interagem por meio da linguagem. Qual linguagem? Todas. Visual, verbo, gestual, mas eles olham principalmente para a linguagem verbal. Então, por exemplo, nós aqui estamos em interação discursiva. Eu estou falando. Ah, mas vocês não estão respondendo. Não há problema nenhum, porque a resposta de vocês são as anotações, são as reflexões que vocês estão fazendo dentro das cabeças, né? O que o Balashinov vai chamar de consciência. Então, essas reflexões já são uma resposta. E dessa resposta primeira podem vir respostas outras. Um projeto de pesquisa, um artigo, uma aula futura. Tudo bem? Bom, agora o que acontece? Aqui eu vou me permitir fazer uma parte, gente. Quer dizer, e como eles chegam nisso, tá? Supondo aí, né, e eu, nesse ponto, não nesse ponto como se eu discordasse, mas assim, é um dos pontos que eu concordo com a Sheila Grillo, o que acontece? Eu acho que nesse momento aí, na década de 20, né, que depois, posteriormente, foi chamado de Círculo de Bakhtin, eles realmente interagiam muito. Então, as ideias entre o Balashinov, o Medvedev e o Bakhtin, elas circulavam entre eles e eles eram, obviamente, influenciados pelas ideias uns dos outros. E, a meu ver, uma das ideias que o Bakhtin traz, porque ele já expressava lá em 1919, é a ideia de uma tentativa de compreender o homem. Então, o que o Bakhtin ele queria? Ele queria compreender o homem na vida. Por isso que no início vamos falar que ele é um filósofo, né? E ele tem mesmo questões filosóficas iniciais. Qual é o papel do homem da vida? Como o homem se constitui enquanto indivíduo, enquanto sujeito, né? E aí, aqui já são deduções, elucubrações, hipóteses minhas, ele vai entender que para entender o homem, eu preciso entender a interação que o homem tem com o outro. Porque eu me constituo pelo outro, né? É o outro que vai falar, inclusive, do meu corpo, né? Ele fala isso lá, também num texto da década de 20, provavelmente de 24, o autor e a personagem na atividade estética, em que ele vai falar, olha, até o nosso aspecto exterior, ele nos é dado pelo outro. É o outro que vai falar, né? A mãe que vai falar pela primeira vez para a criança, a mãozinha, o pezinho. Essas nomenclaturas, esse estar no mundo é dado pela linguagem. Isso aí em questões corporais, mas também em questões valorativas. Quem você é bom, você é mal, você é ético, você é desregrado, enfim. Tudo isso é dado pelo outro. Obviamente que eu posso filtrar, reelaborar, mas o outro é constitutivo de mim. E ele vai dizer, então, o Bakhtin, como eu vou entender o homem? Eu vou entender através das interações discursivas. Entender através das interações verbais que ele tem com outros indivíduos. E aqui eu vou fazer também mais uma observação. O que acontece, gente? Tem bakhtinianos que fazem uma distinção entre interação discursiva e interação verbal. Vou deixar aí a critério de vocês, se vocês querem fazer essas distinções nos textos que vocês forem escrever. Para alguns, quando eu tenho interação verbal, eu estou falando especificamente da interação por meio da linguagem verbal, por meio da linguagem feita por meio de palavras. Agora, quando eu falo interação discursiva, não são só palavras. É também o gesto, é também a imagem. Então, a interação discursiva seria mais amplo.
Por isso que muita gente, inclusive, tem preferido falar interação discursiva. Bom, para o Bakhtin, entender o homem é entender as interações discursivas. E para o Voloshinov também. Só que, a meu ver, isso é uma leitura minha, enquanto o Bakhtin está pensando de um ponto de vista muito mais filosófico, do ponto de vista do que é o homem no mundo, o Voloshinov, ele está olhando de um ponto de vista realmente mais marxista, tentando entender esse homem enquanto um sujeito que desempenha uma função social, que pertence a uma classe social. Olha, e também aqui são hipóteses minhas, se eu quero entender, por exemplo, o proletariado, né, e na ideia marxista, fazer com que esse proletariado tome consciência da sua exploração, é uma ideia marxista, isso, esse modo de ver o mundo, eu vou conseguir como? Eu vou conseguir entendendo o que esse homem pensa. E para eu entender o que, por exemplo, o proletário pensa, eu preciso ver as interações discursivas. O que eles falam, o que eles conversam, o que os panfletos que circulam trazem em termos de ideologia. Então, a interação discursiva, seja para entender o homem no sentido filosófico amplo, seja para entender o homem enquanto um sujeito que desempenha uma função social, é o ponto inicial. Veja, portanto, que eu parto de uma reflexão ampla. Eu quero entender o homem na vida ou a função social de um indivíduo na sociedade. Agora, o que acontece? E aí é um grande, digamos assim, um grande insight, uma grande contribuição que o círculo traz, que é o seguinte: olha, olhar que os homens interagem pela linguagem e que isso é importante para entender o homem, muita gente já havia feito. Inclusive fora da linguística, a própria filosofia já havia visto que é necessário olhar para a linguagem, pensar na filosofia da linguagem. Agora, o que eles vão dizer? E isso, inclusive, até hoje, a meu ver, não foi bem, talvez, digerido, né, entendido plenamente, é que nossa interação verbal ou discursiva, ela sempre se dá por meio de um gênero discursivo determinado. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, nós chamamos essa nossa interação discursiva de mini curso. E ela traz algumas características. Ela é mais longa que uma palestra. Ela pressupõe, por exemplo, um maior espaço para que as pessoas interajam com aquele que está apresentando. Ela propõe um certo nível maior de profundidade. Enfim, agora, isso é um mini curso. É a mesma coisa de uma aula? Não é uma aula. Porque em uma aula, você vai pressupor que eu vou ter vários encontros sequenciais, que em alguns momentos haverá avaliações. Então, tudo isso muda o caráter daquela interação discursiva. Porque se, por exemplo, o sujeito ele está tendo uma aula, ele já vai ficar preocupado com a nota que ele vai ter, provavelmente. Então, são interações discursivas diferentes, porque elas se dão por meio de gêneros discursivos diferentes. Então, uma coisa que precisa ficar muito clara é que não existe, do ponto de vista bakhtiniano, a escrita em abstrato, nem a fala em abstrato. A escrita existe concretizada em determinados gêneros discursivos. A oralidade existe concretizada em determinados gêneros discursivos. Então, retomando, para o círculo não existe a escrita em abstrato, não existe a oralidade em abstrato. Existe a escrita concretizada em determinados gêneros discursivos e existe a oralidade concretizada em determinados gêneros discursivos. Então, quando você se dispuser a estudar um fenômeno da linguagem, do ponto de vista bakhtiniano, é imprescindível eu olhar em quais gêneros essa interação se dá. Lucas, eu estou fazendo uma pesquisa bakhtiniana, que eu quero usar o Bakhtin e tal, para discutir uma determinada questão lá. Eu preciso falar do gênero? Do meu ponto de vista, sim.
Você não precisa focalizar o gênero. Você pode trazer uma outra categoria bakhtiniana que você queira discutir. Ah, eu quero discutir a carnavalização, eu quero discutir a exotopia, eu quero discutir o cronotopos. Posso? Posso. Mas eu tenho que lembrar que, para ele, esses conceitos estão articulados no gênero. Então, ainda que eu não focalize, o meu trabalho não é só sobre gênero, eu preciso, pelo menos, considerar que aquela questão passa pelos gêneros. E aí, depois que eu passei pelos gêneros, é que eu vou chegar efetivamente nas formas da língua, naquilo que eu quero efetivamente estudar, né? Bom, então, eu vou dar um exemplo na sequência, nos slides, eu vou ler aí com vocês. Nessa passagem aí do Voloshinov, que ele fala, o que é interação discursiva? São as formas e tipos de interação discursiva em sua relação com as condições concretas. Eu nunca posso esquecer dessas condições concretas. Mas, Lucas, é muito difícil recuperar essas condições concretas. Tudo bem, mas você, como um falante, como um estudioso, você pode, pelo menos no seu trabalho, fazer uma descrição possível daquela interação. Provavelmente quem falou foi isso, provavelmente quem escreveu foi aquele. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o gênero discursivo que eu estou estudando é um edital de concurso público. Não vem com assinatura de ninguém. Não está lá com assinatura. Mas será que ele não resulta de uma interação discursiva? Sim, ele resulta. Vamos pensar num edital de concurso público para uma universidade, para a contratação de um professor. Então, o que houve? Houve alguém de uma chefia de departamento, de uma faculdade, que viu a necessidade de contratar mais um professor, porque um aposentou, porque aconteceu um se exonerou, porque existem mais alunos. Então, existe uma necessidade real que leva ao gênero. Esse chefe, ele entrou em interação com vários outros sujeitos naquela universidade para ver a possibilidade do concurso. E aí, provavelmente, ele ou outros colegas dele buscaram o quê? Um exemplo de gênero, um exemplo de um edital. Será que não tem uma faculdade que já fez um concurso recentemente? Vamos pegar aquele edital. Vamos levar lá para juntar, numa reunião junto com os demais professores, nós discutirmos o edital, pensarmos qual é o perfil do professor que eu quero, quais vão ser os critérios, o que vai valer mais, se é o currículo, se é a experiência didática, se são publicações, se são orientações. Ou seja, ainda que ali na hora que eu chego em um texto, que é o edital escrito, ele resultou de uma interação discursiva. E mesmo quando eu não conheço como se deu, eu posso trazer ao meu leitor hipóteses de como se deu essa interação para chegar naquele gênero discursivo. Bom, vamos aí para os gêneros nas palavras do Voloshinov. Inclusive aqui, né, é muito mais interessante essa tradução da Sheila e da Ekaterina, porque elas trazem, né, a expressão gêneros, que naquela edição anterior, que foi muito importante no Brasil, mas ela não trazia, né, ela trazia muito pouco. Enfim, então, os gêneros discursivos são o quê? Formas dos enunciados ou discursos verbais singulares em relação estreita com a interação da qual são parte, isto é, os gêneros dos discursos verbais determinados pela interação discursiva e na criação ideológica. Não vou entrar na criação ideológica hoje, isso a gente deixa para um outro dia. Mas o gênero resulta dessa interação discursiva. Nós interagimos por meio de gêneros, sempre. E as formas da língua. E daí, se eu quiser, se eu achar necessário, eu vou olhar a revisão, vou fazer uma revisão das formas da língua e sua concepção linguística habitual. Porque quando eu olhar uma questão linguística, entendendo que ela parte de uma interação verbal, que ela está conjugada em um gênero, provavelmente eu vou olhar aquela questão linguística de um outro ponto de vista. Diferente daquele que, se eu já tivesse começado esse estudo dessa forma da língua, sem considerar a interação discursiva e sem considerar o gênero discursivo. Mas vamos ver um exemplo para que isso talvez fique mais claro.
Vamos supor que eu queira analisar diferenças, que é uma questão da língua, entre período simples e período composto. Esta é a minha questão de pesquisa. Olha, eu posso pegar, por exemplo, e analisar material didático, analisar gramáticas, só que aí eu já estou indo na forma da língua. Ah, um tem conjunções, outro não tem conjunções, os verbos são assim, os verbos são assado. Ótimo, tudo muito importante. Mas, do ponto de vista bakhtiniano, eu partiria de questões anteriores. Primeiro, em qual situação real há o uso desses dois tipos de estrutura sintática? Real, não simulado. Porque no material didático é simulado. Quando eu dou uma aula de análise sintática, é simulado. Eu não estou usando real, eu não estou conversando de fato, eu estou colocando um exercício na lousa para o meu aluno. Aqui vale a pena mencionar o seguinte, gente. Ah, então quer dizer que nós não podemos simular que o material didático ele está errado? Não. Do meu ponto de vista, não. Eu posso mudar de opinião, né? Vou me permitir a isso, né? Como diria o Bakhtin, a vida é sempre aberta. Mas eu, particularmente, sou um defensor do material didático. Eu acho que o material didático ele é imprescindível na sala de aula, inclusive os livros didáticos estão tantas vezes malquistos, mal avaliados, né, criticados academicamente. Mas me permitam fazer uma consideração de caráter pedagógico. O livro didático ele organiza a vida do aluno. Eu fui até a página 22, amanhã é 23. Então, isso é importante. Nunca vai existir um livro didático perfeito. Isso é óbvio. Ah, e o livro didático, eu sou um Foucaultiano, e o meu livro didático não fala do Foucault. Tudo bem, eu sou um bakhtiniano, e o livro didático desconsidera o Bakhtin, ele fala em gêneros textuais, ele não fala em gêneros discursivos. Isso são questões acadêmicas. Na sala de aula, a história é outra. Tá? Então, vale a pena, na explicação que a gente dá lá na lousa, não tem problema o nosso enunciado ser, do ponto de vista do Bakhtin, abstrato, não ser um enunciado real. Tudo bem, não tem problema, é um exercício didático. Agora, se eu quero entender um fenômeno, se eu quero realmente entender o uso dos períodos simples e compostos, o ideal é que eu veja na interação real. Ou seja, como de fato as pessoas usam isso na fala, se me for possível gravar pessoas falando, e como as pessoas escrevem textos reais. Um texto no Facebook, um texto no jornal, enfim, textos reais, enunciados concretos da linguagem deles, né? Ditos por pessoas reais, para pessoas reais e com objetivos reais. O professor é um sujeito real. O aluno é um sujeito real. Só que o nosso objetivo comunicacional na sala de aula não é real. Porque quando eu digo assim lá na sala de aula para o meu aluno, olha, a casa é linda. Eu não estou falando de casa nenhuma. É só uma casa que eu estou dizendo para eu trazer lá a ideia de predicativo do sujeito. Agora, no mundo real, quando o corretor de imóveis fala a casa é linda, ele está querendo vender a casa para o futuro comprador. Então, é muito diferente. Por isso que o Bakhtin fala, na sala de aula é abstrato. Não tem um objetivo comunicacional real. Na boca do corretor, essa mesma frase, essa mesma oração é um enunciado real, porque aí eu tenho de fato um objetivo comunicacional real. Tudo bem? Então, em termos de pesquisa, o mais interessante é que nós busquemos a interação discursiva real. Só que essa fala, essa oração, ela não está solta no mundo. Ela foi realizada dentro de um gênero discursivo. E aí eu vou me perguntar, em qual gênero do discurso está se estudando essa questão do uso desses dois tipos de estrutura sintática? Veja, gente, muito se fala hoje em olhar a linguagem em uso, em fazer uma pedagogia do uso. Tudo na escola a gente tem que pensar no uso, enfim. Vale uma reflexão também, que por vezes não é preciso olhar esse uso, todo é uso. Há questões que o aluno vai ver e ele não vai usar imediatamente, ou talvez ele não venha a usar e que mesmo assim nós, como
professores vamos precisar passar por elas. Bom, mas o que acontece? Toda essa discussão linguística e pedagógica do uso, muitas vezes não olha que esse uso está em um gênero específico. Veja, o corretor de imóveis que fala lá, a casa é linda, ele está em um gênero específico. É uma conversa com o objetivo de venda e compra de um imóvel. O professor, quando ele fala a casa é linda, está em um gênero discursivo, que é a aula, cujo objetivo não é vender uma casa, mas explicar uma estrutura sintática. Então, olhar o gênero é imprescindível também. E aí sim é que eu vou chegar nas questões das formas da língua. Olha, porque daí eu vou entender o uso desses dois tipos de estrutura sintática, considerando as intenções discursivas, né, que numa análise do discurso é chamada de efeito de sentido, do falante ou do escrevente. O Bakhtin usa efeitos de sentido, gente? Não, ele não usa. Isso é algo da análise do discurso francesa. Você pode usar? Pode usar, mas não é o que ele usa. Eu trouxe aqui porque, assim, às vezes a gente vai ler lá, seja um documento oficial, seja uma discussão mesmo acadêmica, né? Então, às vezes você fica perdido. Esse termo é do Bakhtin, esse termo não é do Bakhtin. Eu posso mesclar os temas? Você pode, mas é bom, se for possível, que você tenha alguma clareza a partir de onde você está falando. Tá? Então, o efeito de sentido não é uma expressão do Bakhtin, é uma expressão da análise do discurso. Só que muita gente da análise do discurso se vale do Bakhtin, né? Então, tem essa interseção aí. Mas vamos lá para entender esses dois tipos de estrutura sintática. Na questão das formas da língua, conforme coloca o Valanchinov. Olha, o que eu vou olhar aqui, portanto, não é só se tem o quê, se não tem o quê, se tem ponto final, não tem ponto final. Eu vou olhar quais são as intenções daquele falante. As intenções dele são moldadas pelo gênero em que ele fala e nesse gênero em que ele fala, né, eu vou olhar que esse gênero ele corresponde a uma determinada situação da interação discursiva. Então, eu tenho esse passo a passo. Eu olho para a questão da língua, mas eu parti de uma geral. E isso faz com que eu veja aquilo lá de uma maneira diferente. Gente, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Pensem que vocês estão querendo discutir uma questão, tá, de coerência ou coesão. Tá bom, estou olhando coerência e coesão. Isso é uma questão de forma da língua. Por quê? Porque coerência e coesão tem todos os textos, ou pode haver em todos os textos, em todos os gêneros discursivos. Mas a coerência e a coesão se dão de modos diferentes em determinados gêneros discursivos, porque esses gêneros discursivos eles são usados para diferentes objetivos comunicacionais, em diferentes situações de interação discursiva. Então, não é a coerência em abstrato, não é a coesão em abstrato. É dentro de um gênero que vale como uma interação discursiva, que facilita uma determinada interação discursiva. O Zé colocou aqui das perguntas, gente. Podem fazer as perguntas aí, daqui a pouquinho eu vou parar um pouco para a gente olhar as questões e daí a gente prossegue, tá bom? Bom, mas eu vou seguir ainda um pouquinho, tá? Então, a gente viu aí, né, nas questões de metodologia, esse passo a passo, que é a interação, o discursivo, o gênero e as formas da língua. Olhando aqui se meu computador acho que está fora da tomada. Só um minutinho. Está com bastante bateria ainda, mas prefiro colocar. Estava na tomada, mas estava desconectado. Bom, vamos pensar aqui na leitura, especificamente. Provavelmente, né, vocês já viram aí essa ideia da leitura enquanto interação. Certo? Que é uma ideia comum hoje, né, de leitura enquanto interação. Interação autor-leitor por meio do texto. Mas aqui, gente, veja, eu estou falando de um olhar bakhtiniano. Isso
quem sou eu, como se diz, né? Quem sou eu na fila do pão para criticar a Enguedor, para criticar a Wanda? Só estou dizendo que, do ponto de vista do Bakhtin, talvez nós olhássemos para isso de um modo diferente. Ainda mais uma vez eu reforçar, mesmo que seja um disco riscado. O que eu estou dizendo aqui é de um ponto de vista acadêmico. Talvez trabalhar aí com a concepção da Koch da Enguedor Koch e da Vandelia seja muito mais interessante para o ensino, porque ela é mais, a meu ver, palatável para o ensino. Agora, você, como professor pesquisador, você pode ter uma visão mais ampla. Veja, quando eu olho para esse modelo de entendimento de leitura, qual é a palavra que eu estou usando? Texto. O autor e o leitor, eles interagem por meio do texto. Para o Bakhtin, não é texto, é enunciado, que é uma forma genérica de falar de todo o texto, de toda a fala. Agora, o que acontece? Todo enunciado se dá por meio de um gênero discursivo. O que eu estou dizendo com isso? Quando eu penso na leitura, eu tenho que pensar por meio de que gênero discursivo se dá essa leitura. Por meio de que gênero discursivo se dá a interação entre o autor e o leitor. E por que eu estou dizendo isso? Porque, olha, geralmente, quando a gente pensa em leitura, talvez a ideia mais comum que nos vem à cabeça é um texto literário, que tem um autor, que é um autor literário famoso, conhecido, e um leitor, que é um sujeito comum. Então, é meio que o modelo de leitura, quando eu falo de leitura. Só que todos os textos, se eu pegar um jornal, um editorial de jornal, ele é um texto. O autor dele não é um autor literário, ele não é um texto literário. E o leitor dele é um leitor específico. É um leitor já alfabetizado, letrado, que é capaz de ler um editorial de jornal. E o gênero em que eles, por meio do qual eles interagem, é diferente, porque um gênero discursivo específico. Então, a leitura se dá de modos específicos porque ela se dá por meio de gêneros discursivos específicos. E as interações entre os sujeitos são diferentes, porque os gêneros discursivos são diferentes. Então, eu pensaria a leitura não enquanto a interação entre autor, texto e leitor, mas enquanto autor, gênero discursivo e leitor. Então, eu estou olhando que a leitura se dá por meio de determinados gêneros discursivos. E que, portanto, a meu ver, a leitura de um romance, ela é diferente de uma novela, ela é diferente de uma postagem no Facebook, ela é diferente de uma postagem no Instagram, ela é diferente de um e-mail, de um relatório científico, de um artigo de opinião. Enfim, existem leituras diferentes porque existem gêneros discursivos diferentes, porque existem diferentes interações discursivas entre os sujeitos. Vamos supor, gente, por exemplo, isso é importante tanto para o autor quanto para o leitor. Vamos supor que eu fosse pegar essa fala que eu organizei enquanto mini curso hoje, e eu fosse, entre aspas, buscar traduzi-la como uma postagem, um textão no Facebook. O gênero é outro. Então, eu teria que mudar o modo como eu vou concebê-lo. Eu, como autor, preciso flexibilizar, mudar o que eu vou dizer. E o leitor, o espectador, vai também se relacionar com aquilo de outro modo. Se eu for fazer isso para uma postagem no Instagram, que eu vou usar imagens, por exemplo, eu vou trazer outros recursos. Então, eu mudo o meu projeto discursivo enquanto autor a depender do gênero discursivo no qual eu escrevo. E nessa minha ideia de projeto discursivo, eu já estou olhando para a provável resposta, para a provável interação dialógica que eu vou ter com o meu futuro leitor. Então, por isso que não existe a leitura enquanto algo abstrato. Ela se dá por meio de gêneros discursivos.
o que reivindica novas posições de autor e de leitor, novos projetos discursivos do autor e novas expectativas do leitor. O leitor tem expectativas diferentes a depender do gênero discursivo que ele está, com o qual ele está interagindo. Tudo bem até aqui, gente? Agora, vou pedir para vocês darem uma respirada funda, porque agora chega aquela hora que a criança chora e a mãe não vê. O que acontece? Eu vou passar por um slide que eu vou mudar de texto para um gênero específico, qualquer de exemplo, só que eu vou complexificar isso. E aqui eu vou entrar na questão das relações dialógicas. Porque o que acontece? Eu coloquei esse aí, autor. Esse autor, para escrever o texto dele, eu estou falando que a interação está entre ele e o leitor, né? Só que não. Porque esse autor, para escrever o texto dele, ele interagiu com outros autores. Ele leu outros autores. Ele ouviu vozes de outros autores. Então, quando eu, por exemplo, escrevo um livro, um texto, eu estou lá interagindo com o Bakhtin, com o Valachino, com o Medvedev, mas também com os professores com os quais eu tive aula, com os alunos para os quais eu ministrei aula e que me fizeram perguntas que refletiram naquilo que eu escrevi. Então, existem interações dialógicas anteriores e que se verbalizam no meu texto. Ainda que eu não deixe, não precise falar, ó, aqui tem, mas existem. E o leitor, por sua vez, a partir daquilo que ele ouve ali, do que ele lê, seja como ouvinte, seja como falante, a partir da interação que ele tem, ele vai reverberar aquilo, repercutir aquilo. E, inclusive, a própria interação que ele faz com o texto se dá a partir das interações dialógicas que ele já teve. Talvez a minha fala para vocês esteja sendo mais ou menos clara, a depender do quanto você já leu do Bakhtin, do quanto você já entende, do quanto você já teve aula com alguém que te explicou isso, que você entendeu muito bem, enfim. Então, o modo como cada um recepciona é único. E esse modo único tem a ver com as relações dialógicas. Tudo bem? Então, vamos lá para as relações dialógicas, tá? Já os preveni do susto, então podemos seguir. Aqui, gente, então eu tenho uma. Deixa eu voltar aqui para a tela, que eu fui para o PDF. Então, aqui, não sei se. Bom, então tem aqui uma leitura, olhando a leitura como interação discursiva e relações dialógicas, tá? Eu vou tentar aumentar um pouquinho, tá? Para a gente olhar aí. Então, o que eu tenho aqui? Vamos supor que a minha interação, que eu estou olhando esse artigo de opinião, que a Ana escreveu e que o Pedro leu. O Pedro, ele responde ativamente a essa leitura. Isso não quer dizer que ele saia gritando depois do que ele leu. Ele pode acontecer, mas a gente acredita que não. Mas essa resposta ativa é o quê? O entendimento que ele teve. Ele leu aquela reportagem, gostou ou não gostou, e a partir daquilo ele resolve fazer uma postagem no Facebook. Então essas interações, elas vão se dando sempre por meio de gêneros. Aí o João, ele leu a postagem no Facebook do Pedro e respondeu ativamente, como nós. Quando estamos lá no Facebook, olhamos uma coisa, concordamos, temos raiva, nós interagimos dialogicamente com aquilo. Aí o João, a partir do que ele viu lá no Facebook, ele chega e conversa informalmente, né? Com a Márcia, por exemplo. Ah, eu vi não sei o que no Facebook, tal. E a Márcia também responde, ela pode oralizar, pode ficar em silêncio, enfim. E assim a gente vai tendo. Só que a Ana, voltando lá para o nosso artigo de opinião, que vamos supor, é isso que eu estou focalizando na minha pesquisa ou na minha aula, quando ela foi escrever o artigo de opinião dela, olha, ela estava considerando a tese de doutorado da Joana que ela leu, uma música cuja letra foi composta pelo Elias, uma aula que o Paulo ministrou. Então ela traz essas vozes para o seu texto.
e não precisam estar mostradas. Ela não precisa falar assim, ó, gente, isso aqui é uma ideia da Joana, isso aqui é uma ideia do Elias, isso aqui é uma ideia do Paulo, tá? Essa ideia dessa explicitude é uma ideia da intertextualidade. O Bakhtin não fala em intertextualidade, são relações dialógicas. As relações dialógicas, elas não precisam da explicitude, elas são constitutivas, elas existem necessariamente. Olha, na minha fala de hoje, eu não estou falando para vocês, gente, isso aqui, às vezes eu falo, mas assim, eu ouvi de um professor tal, isso aqui foi um aluno tal, isso aqui eu li do texto tal. Eu posso fazer isso, mas eu não preciso. Agora, o fato é, toda vez que a gente fala, toda vez que a gente escreve, a gente recupera interações dialógicas. Então, o dialogismo, as relações dialógicas, elas são constitutivas. Não existe a possibilidade de eu abrir a boca ou de eu escrever algo que não tenha relações dialógicas. Lucas, mas eu já sei, eu vou te pegar. Quando eu falo bom dia, não tem relações dialógicas, porque eu não estou retomando o enunciado de ninguém. Você jura? Não, você só não está consciente de que você esteja. Porque alguém te ensinou a falar bom dia. Tá? E dependendo da cultura em que você esteja inserido, pode ser que não seja bom dia. Seja aí, tudo bom, beleza, tudo tranquilo, fala parça. Enfim. E não queria deixar você triste, mas não foi você que criou. Então já vem de alguém, você repercute aquilo. Lucas, mas então não existe a criatividade? Existe, mas ela parte já do outro. Ninguém cria no vazio, eu crio a partir do outro. Então, mesmo quando eu pensar lá o Guimarães Rosa, ele criou uma palavra nova, enxadachim. Já tinha a estrutura da língua que permitia essa formação. Então, já existia, no mínimo, a estrutura linguística, que vai bem dizer o Walashikov, não está no vazio. Ela está na boca dos sujeitos, nos textos dos sujeitos. Então, eu sempre retomo as vozes dos outros, mesmo quando eu não tenha consciência disso. Então, as relações dialógicas, elas são constitutivas. Nesses elos antecedentes, que é quando eu recupero a voz do outro, e nos elos futuros. Porque, por incrível que pareça, aquela obviedade, né? A gente fala esperando uma resposta. A gente escreve esperando uma resposta. Eu falo esperando uma interação com vocês. Eu espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando, que venha a ser importante para vocês. Eu escrevo pensando na interação com o outro. E aí, mais uma vez, vocês vão querer me prensar e vão falar assim, não, Lucas, mas quando eu faço um diário, eu não quero a leitura de ninguém. Estou fazendo só para mim, eu sou o meu leitor. Eu não espero uma resposta futura. Mas vocês não sabem que o Bakhtin, ele é capcioso. E ele já explorou essa questão do diário. E ele vai dizer que mesmo no diário, você escreve esperando a resposta do outro. Porque o seu sonho, vamos supor, né, ele traz os exemplos do Dostoiévski. Quando eu vou lá num diário e escrevo, né, um grande pecado que eu cometi, o que eu espero, né, nas palavras do Ivan Karamazov, que é um dos personagens de Os Irmãos Karamazov, que um dia algum homem possa ler sobre o meu pecado e me perdoar. E aí, o que o Bakhtin traz? Aquilo que a gente começou lá falando, do homem sendo constituído pelo outro. Tem uma passagem que o Bakhtin diz, né? Essa passagem está em o autor e a personagem na atividade estética. Ele fala assim, o homem mesmo pode só se arrepender. Só o outro pode perdoar. Eu preciso do outro para me perdoar. O outro tem uma posição que eu nunca vou poder ter. Então não é, gente, esse constitutivo, é politicamente correto, eu preciso do outro. Não é isso. Para ele é uma questão filosófica. O outro, ele ocupa uma posição que eu não consigo ocupar na vida. Ele vai dizer, inclusive, o seguinte, né? Com relação à empatia.
A empatia nasce justamente desse lugar que o outro tem. Porque o que acontece? Quando, ele vai trazer também nesse texto, né? Quando um homem grita de dor, ele não quer a coincidência empática, ele não quer que o outro grite de dor, ele quer uma ajuda. Então eu preciso do outro naquilo que o outro tem de diferente de mim. E eu também ocupo em relação ao outro essa posição de diferença. Por isso que é tão importante que exista o outro e que o outro não seja eu, né? Enfim, então existem todas essas questões aí, né, filosóficas, que estão na base da reflexão do Bakhtin e que fazem a gente olhar aí para a linguagem de um outro ponto de vista e especificamente aqui nas nossas questões, olhando aí para esse caminho metodológico da interação discursiva, gênero, formas da língua e para essa maneira que a gente pode olhar para a leitura. Eu paro aqui para a gente fazer um pouquinho de questões, caso vocês tenham, tá bom, Zé? Não sei se o Zé está por aí. Ok, ok. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho muitas questõezinhas aqui, né? Porque a ideia era essa mesmo, da gente fazer uma conversa, né? E alguns alunos meus também leram, né? Mas a gente vai fazendo aqui algumas questõezinhas, né? E eu acho que eu vou começar lá pelo o comecinho, né? Sobre essa questão mesmo das relações uma proposta metodológica, né? Isso é muito interessante, né? E eu acho que talvez a gente precise mesmo delinear os objetos com os quais a gente pretende trabalhar. E aí, você trouxe aí a questão da interação, né, com um lugar, eu acho que a gente observa, né? E você acha que fez aí uma distinção entre a proposta de Bakhtin e a proposta de Voloshinov, né? Então, talvez o Voloshinov mais puxando pelas questões das relações sociais, né, até ideológicas, né, de alguma forma, e o Bakhtin puxando aí mais por aquela questão, eu diria até das relações éticas. Você não tocou nessa palavra, né, porque ele tem o primeiro livro dele, né, fala sobre né, para a filosofia do ato ético, né. Na verdade, o que a gente acaba analisando são atos, né, e talvez sejam atos de linguagem, né, mas que toda vez que eu falo, né, eu espero uma resposta, e todo ato de fala é um ato responsável, né, é um ato que, de alguma forma, gera consequências, né? Eu, tanto posso estar aderindo à posição de quem está falando, como eu está me opondo, e isso pode gerar uma série de ações, né? Novas ações a partir desse fato, né? Não só uma ação linguística, mas com ações físicas, né? A gente pode estar aí em decorrência de um ato de fala que a gente realiza, né? Então, a gente já começa a perceber aí que quando a gente vai analisar, a gente analisa aí para além, como é que eu poderia dizer? Além do que está manifesto no escrito, né? Porque são relações entre sujeitos ou indivíduos. Essa é uma questão, né? A gente pensa, né? Porque na análise do discurso, a gente pensa em sujeito, né? Como é que a gente pensa esse autor da produção desses enunciados, né? Já que, na verdade, quando a gente... Eu acho que é uma das grandes questões, uma das grandes dúvidas, né, que os orientandos têm é em relação a essa questão. Como é que eu falo desse produtor, desse escritor ou desse sujeito que vai produzir um determinado texto? Porque o que ocorre é o seguinte:
Aí, novamente, a questão do texto, né? Aí você traz o objeto, é o enunciado e não o texto, né? O enunciado produzido por ou o indivíduo ou o sujeito, né? Que precisa, que aí você falou também, né? Essa questão das condições de produção, né? Que de alguma forma você não pode, você tanto tem que alinhar aí a questão do gênero como a questão das condições de produção, né? Então, quem escreve fala com uma intenção comunicativa, que é afetado por alguma coisa. Para isso, ele precisa de um gênero, mas não só um gênero, né? Ele, ele também aí de alguma forma organiza vozes, né? Estou pensando aqui nisso tudo, né? Então são essa e precisa e para ficar mais claro para alguém precisa ter aí uma descrição desse contexto de produção para que aí a impressão que eu tenho é que existem dois contextos, né? O contexto do autor com, com o seu leitor e o contexto que é construído, porque o autor aí, de alguma forma, ele também tem uma coisa que a gente chama de autor-criador, né? E tem um outro contexto, que é o contexto dentro daquela obra específica, né? Então, eu tenho outras questões, mas eu queria começar por essa, né? Tá bom, Zé. Olha, então eu vou falar de algumas, não sei se eu vou falar de todas, daí você volta, tá? Ok. Olha, eu acho que vamos por partes, né? Como você disse. Sujeitos ou indivíduos? Olha, se a gente pegar, né, as traduções, parece muito sujeitos. Agora, recentemente, não vou me recordar exatamente onde foi que essa fala da Sheila Grimo, ela fala que ela tem percebido cada vez mais que o termo russo é indivíduo. E que provavelmente a palavra sujeito, ela ainda é um eco das traduções francesas e do contexto francês da década de 70, 1970, influenciando. O meu não está saindo, Ilka? Aqui eu estou ouvindo bem. E que seria ainda um reflexo aí dessa década de 1970 ali na França, que tem ali, vamos dizer assim, o nascimento da AD, né, da análise do discurso, e que, portanto, ainda seria eco. Então, talvez a palavra seja indivíduo. De todo modo, gente, seja a palavra indivíduo ou sujeito, claro que eu acho que, assim, se essa discussão for avançando e nós observarmos que a palavra é indivíduo, eu vou passar a utilizar indivíduo, certo? Assim como, por exemplo, se vocês pegam lá na minha tese, a tese, quando eu for falar de problemas da poética de Dostoiévski, eu coloco 1929 1963. Porque eu não tinha clareza naquele momento que a de 1929 era a poética da obra de Dostoiévski, ou poética da criação de Dostoiévski. Sim, gente, tinha uma nota lá, tinham textos anteriores e posteriores que falavam disso, mas não era uma questão, para mim, que estava clara. Então, todo mundo se referenciava como se fosse a mesma obra em duas versões, e eu fiz isso. Na época ainda também, a Sheila já estava fazendo a tradução do marxismo, mas a gente não tinha o marxismo traduzido. Então eu coloco lá Bakhtin barra Valachinov. Hoje, como eu acredito que a obra é do Valachinov, eu coloco Valachinov. Né? Então um dia talvez a gente venha usar indivíduo. Mas, de todo modo, tem esse sujeito, mesmo que for o sujeito do Bakhtin não é o sujeito da AD. Eu já venho falando isso há um tempo, há alguns anos até eu diria, e recentemente eu vi uma entrevista, né, que foi da Sheila Grimo, que foi transformada em um texto, se eu não me engano, está na revista Linha d'Água, da USP, e que ela fala, olha, o sujeito da AD é diferente do sujeito bakhtiniano, e é diferente, gente. Porque o sujeito da AD, ele é um pouco esse sujeito que pode ser visto como assujeitado, um sujeito que é um lugar de dizer um pouco pré-determinado.
E aí a gente entra na sua questão. O sujeito do Bakhtin, não. O sujeito do Bakhtin, ele é influenciado pelo meio social, ele é influenciado pelas vozes, mas ele não é determinado. Porque ele tem uma posição ética, responsável. Até o silêncio dele é responsável. Então, se, por exemplo, está havendo discussões políticas no país e eu não me posiciono, isso é a minha posição ética. Eu depois não adianta, digamos, eu chorar pelo leite derramado, porque eu fiquei em silêncio, foi a minha posição ética. Eu poderia ter falado. Então, o homem, ele ocupa, para o Bakhtin, uma posição ética na vida. E aqui, gente, eu vou fazer eu faço uns exemplos assim, pouco didáticos, tá? Mas depois as pessoas vão, estudam a fundo, falam, Lucas, não era bem aquilo, não tem problema. Se serviu didaticamente para você no começo, tá bom. Vamos pensar essa distinção tão complexa entre ética e estética. A vida ética é aquela que eu vivo, de fato, ela está em aberto, o que quer dizer que eu possa mudá-la. Então, eu estou aqui, olhando meu Facebook, e aí eu vejo um colega que faz uma mensagem lá no Facebook um pouco estranha e que dá a entender que ele vai se suicidar. É a minha vida ética. Eu posso fazer alguma coisa, eu posso ir à casa dele, ligar para ele, ligar para o pai, para a mãe, tentar alguma coisa, porque a vida está em aberto. A estética está fechada. Se eu estou lendo lá um romance e eu vejo que alguém vai se suicidar, não há o que fazer, porque aquele é um mundo fora do mundo ético. Ali eu não posso mais intervir. Então, mas o mundo estético, ele reflete outras questões do mundo ético. Sim, mas ele já é um mundo fechado. É a dádiva da forma a respeito da qual fala o Bakhtin, né? Ele saiu da vida ética. Ele está em um outro espaço, em um outro momento. Bom, aí, já engatando essa questão do autor, né? Pessoa, autor, criador, o que acontece, gente? Vamos supor, né? É o Dostoiévski. Vamos pensar no Dostoiévski. O Dostoiévski, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, ele teve na vida dele determinadas ideias, ideologias, posicionamentos. Só que na hora que ele para escrever uma determinada obra estética, ele deu um acabamento para aquela obra. E ali existiu um autor-criador. Então, vamos supor que na primeira obra que ele escreveu, por exemplo, não é isso a verdade, tá? Só um exemplo. Vamos supor que na primeira obra que ele escreveu, ele é alguém que é totalmente contrário ao capitalismo. Aquele é o autor-criador daquela obra. É uma obra contra o capitalismo. Aí vamos supor que ele vai vivendo vários anos e que no decorrer desses anos ele começa uma posição mais moderada entre socialismo e capitalismo. E aí a última obra dele traz essa posição moderada. Ok, ali é esse autor-criador. O autor-pessoa vai mudando, mas o autor-criador de cada obra é único. Uma vez que ele foi lá e publicou, é aquela criação. É aquela posição de sujeito que deu um acabamento para um determinado enunciado. Então, mesmo que ele volte lá atrás e renegue a obra, né, como existem esses autores que renegam as obras anteriores, ali existe um autor-criador, que não se confunde com esse autor-pessoa. E com relação às condições aí de produção, né, o que o Valachino vai falar também aqui em Marxismo e Filosofia da Linguagem? Que existem as condições da comunicação mais imediata, por exemplo, é a nossa, aqui, um conversando com o outro, a interação por meio dos slides, do chat, mas existe um mais amplo. Existe um conceito do que é universidade, do que são diálogos universitários, por que se faz um encontro científico. Os dois conceitos, tanto o mais amplo quanto o mais específico, do meu ponto de vista, devem ser, pelo menos, descritos nas pesquisas, comentados. Né? Então, quando a gente passar lá para análise de uma redação que eu trouxe, eu vou comentar
os contextos específico e mais amplo dessa redação, né, quando a gente vai fazer esse tipo de análise. Tá bom, Zé? Estou aqui à disposição. Você está sem áudio. Oh, esqueci. Então, eu vou fazer mais uma pergunta, né? E também quem quiser vai comentando, que quiser comentar, até falar aqui, vocês pedem licença e a gente pode colocar aqui. Bom, então existe essa questão, né, do autor-pessoa e do autor-criador, e aí eu ainda, quando a gente vai escrever, então ele é autor, para cada obra, ele é um autor-criador diferente, né? E aí tem a questão das condições de produção. Será que o autor-pessoa, de alguma forma, atravessa no autor-criador? De alguma forma, tem uma certa interferência, e isso é algo significativo para colocar na descrição das condições de produção, o momento, né? Porque eu percebo que muitas obras do próprio Dostoiévski, ele, de alguma forma, estava de alguma forma, algumas questões que ele tinha enquanto pessoa, ela reaparecia nas obras, né? Então, e aí eu pergunto como é que a gente pensa essas relações, se é importante trazer essas questões numa análise nessa perspectiva dialógica. Então, essa é uma questão. Agora, uma outra questão em relação à questão do modelo de leitura da COR, né, que tem como foco o texto, e dentro da perspectiva bakhtiniana, o enunciado. Né? Eu já vi alguns textos do Bakhtin que ele menciona o termo texto, até nas últimas publicações dele, né, a gente tem ele falando esse termo texto. E aí, quando você tocou nessa questão das relações dialógicas, você falou que as relações dialógicas elas são constitutivas em si mesmo, né? E que essa questão do intertextual não seria o foco das relações dialógicas. Aí eu trago um questionamento, né? Porque o que acontece? A gente tem alguns textos, né, como, por exemplo, as paródias, que já vêm desde a antiguidade. Né? Nas paródias, você não tem como negar que, às vezes, você tem um texto específico, né, que você faz relação com outro texto. Então, você tem aí a relação parodística, né, ela está muito, muito presente. E eu acho que foi essa, inclusive, a leitura que a Kristeva fez, né, uma leitura confusa, né, porque eu acho que ela restringiu a questão das relações, né, dialógicas que eram estudadas por Bakhtin à questão da intertextualidade. Né? Mas o que eu percebo é que também a intertextualidade faz parte das relações dialógicas. Né? Se a gente olhar, por exemplo, a própria questão das paródias. Né? Aí duas, mas depois eu posso perguntar mais alguma coisa. Olha, você está cheio das questões polêmicas hoje, viu? Mas tá bom, vamos lá. Vamos começar com as ideias do próprio autor, né? O que acontece? Eu posso fazer referência às ideias do próprio autor, caso eu conheça? Posso fazer. Mas se a gente olha lá, Problemas da Poética de Dostoiévski, o que o Bakhtin fala? Olha, ele fala assim, existem as ideias do Dostoiévski, pessoa, só que elas não importam. Como assim não importam? Não importam porque na hora que elas partem do plano ético e entram no estético, elas já não são mais ideias do autor-pessoa. Elas são ideias do autor-criador e muitas vezes elas vão estar na vida de um personagem. E para o Bakhtin, isso é muito importante, gente.
Não existe ideia despersonificada. Só existe ideia personificada. Então, a ideia do Dostoiévski é uma, porque ele vivencia a ideia de um modo. Pro personagem, a mesma ideia é outra, porque ele vivencia de um modo diferente. Então, quando esse personagem ele vivencia uma ideia que pode ser a ideia com a qual o autor pessoa concorda, ele já vivencia de um modo diferente. Por isso essa ideia já é diferente. Por isso que ele vai dizer, não existe a ideia, o que existe é um ponto de vista, um modo específico de olhar para aquela ideia, porque eu vivencio ela de um modo diferente, eu interajo com ela de um modo diferente. Veja, o personagem, ele interage com outros, o Dostoiévski com outras pessoas. Então, não há como aquela ideia ser a mesma. E, inclusive, ele vai falar, né, que a vida da ideia é essa interação. E a interação que o Dostoiévski tem é diferente da interação que os personagens têm. E ele comenta, inclusive, se vocês me permitem um exemplo, uma das ideias do Raskolnikov, que é o personagem principal, o herói de Crime e Castigo. Então, o Raskolnikov ele tem essa ideia de que os homens extraordinários, eles podem matar as outras pessoas, eles podem assassinar, que a história os absolve. Só que ele faz isso, né? A narrativa começa já, logo ele já tem o assassinato, mas em um determinado momento, depois, um dos personagens discute um artigo que ele tinha, em que ele havia expresso essa ideia. Essa ideia lá no artigo, ela não vivia uma vida dialógica tão plena, mas ali, no confronto com outro personagem, eles começam a dialogar sobre essa ideia. Então, é ali que ela vive. Porque ali, a ideia deixa de ser abstrata e passa a ser um ponto de vista. Ela começa a ser encarnada, compreendida e vivenciada pelo outro. Então, retomando, eu posso considerar as ideias do autor pessoa? Posso. Mas para ele, fundamental é essa vivência da ideia no personagem e nas interações dialógicas específicas da personagem naquela determinada obra. Agora vamos para o texto enunciado da Koch, né? O Bakhtin fala de textos, fala lá no final, mas pelo menos é a minha leitura, tá, Zé? Mesmo ali é enunciado. O texto aqui ele se refere é esse enunciado pleno, um enunciado de sujeitos reais, interações reais, e que ganha a qualidade de enunciado porque ele está servindo de meio para a interação entre os sujeitos ou entre os indivíduos. Vamos para a polêmica intertextualidade versus relações dialógicas, né? Até na sua fala, você falou assim, então, né? A Kristeva, ela vê intertextualidade como relação entre textos. Veja, gente, até se nós pegarmos, assim, as definições, o que é intertextualidade? Relação entre textos. Então, o que eu diria? Relações dialógicas são relações entre textos? Não. Primeiro, porque não são textos. Para o Bakhtin, seriam enunciados. Mas não é só uma questão terminológica. O que são relações dialógicas? São relações entre sujeitos por meio de enunciados. Não são os textos que se relacionam, são os sujeitos por meio de textos. Quando eu tenho a ideia de intertextualidade, parece que eu faço uma relação entre o texto e o outro. Mas existem ali sujeitos que fazem as relações entre esses textos. Eu escolho do texto do outro o que eu vou trazer, o que eu não vou trazer, o modo como eu vou trazer. Então, não é relação texto-texto, é relação entre textos por meio de sujeitos. Existem sujeitos que relacionam os textos. Se eu ficar com essa palavra aí de texto. Mas existe uma outra questão, né? Do meu ponto de vista. Por que tanta crítica aí a Kristeva, tá bom? Ela tem essa noção mesmo desse apagamento do sujeito, do indivíduo, que é Para mim, são dois pontos, pelo menos, que a gente pode focalizar das críticas a Kristeva. Uma é que ela tem uma espécie de desconsideração pelo sujeito.
tá bom? Então, ela fala, ó, existem relações entre os textos, não fala dos sujeitos, e ela fala que, inclusive, isso é comum, porque a própria noção de autoria vai se esfumaçando, vai se perdendo, né? E para o Bakhtin, mesmo quando eu não recupero quem é o autor, ele existe. Eu acabei de falar do edital de concurso. Existem sujeitos, existem posições de autores ali. Então, desconsiderar isso é desconsiderar que houve interações dialógicas a partir das quais aquele enunciado nasceu. Bom, mas tem uma outra questão, que inclusive a gente vai ver hoje, que é um posicionamento meu, tá bom? Eu, inclusive, proponho uma nomenclatura, já propus isso lá na tese, mas, enfim, não sei se é uma boa nomenclatura, tá? Que é uma diferenciação entre relações dialógicas externas e internas. Relações dialógicas externas é geralmente o que as pessoas falam em termos de intertextualidade. É de um texto para um texto exterior. Só que, como a gente vai ver hoje, o Bakhtin, quando ele fala de relações dialógicas, ele comenta pormenorizadamente, detalhadamente, relações dialógicas internas dentro do texto. Relações dialógicas entre os personagens, relações dialógicas entre os personagens e o narrador ou o autor. Então, essas relações dialógicas internas, eu preciso de categorias da literatura para entender. E muitas vezes essas relações são desconsideradas. Então, quando eu olho para a intertextualidade só como relações exteriores, eu esqueço que o Bakhtin está falando também de relações interiores ao texto. E isso é, a meu ver, pouco considerado. Então, também é uma outra questão do porquê essas críticas aí a Cristevão. Então, a gente chamaria as intertextualidades de relações exteriores, relações dialógicas exteriores, né? E a gente poderia considerar também essas relações também, né? Porque aí a questão da paródia seria um Ah, exemplo, sim, a paródia, né? Aí, né? sim, que você comentou. Veja, realmente você tem, e a gente inclusive vai comentar a questão da paródia hoje, né? Mas o que que acontece? Não é uma relação entre textos, é um sujeito que se apropria do discurso do outro, do texto do outro, do enunciado do outro, e dá para ele, dentro do projeto discursivo dele, uma orientação diferente para aquele discurso. Então, vai ser um tipo de discurso que o Bakhtin vai chamar de discurso bivocal, de orientação vária. Né? Outra questão é o discurso bivocal, que as pessoas dizem como assim, o discurso bivocal. E o Bakhtin classifica os tipos de discurso bivocal. Ele traz uma classificação. Não fui eu que criei, está lá, está aqui em Problemas da Pesca de Dostoiévski. Então, é um modo específico de relacionamento com o discurso do outro, a paródia. Eu Agora, eu falaria em intertextualidade? Posso pensar que é uma relação entre textos, sim, mas eu ainda prefiro essa visão que o Bakhtin traz, porque para mim ela é mais rica em termos de possibilidade de análise, que é olhar que eu tenho dois discursos, o que parodia e o que é parodiado juntos, e que é isso que faz a... Por isso que é bivocal, né? São dois discursos, duas vozes, e é isso que faz a paródia. Para fechar essa questão, é muito engraçado, porque eu tenho visto alguns textos, né, que tem, tem, tem feito me perguntar algumas questões, né? Porque, por exemplo, o Porta dos Fundos, né? Os textos do Porta dos Fundos não é mais um texto de um autor, é texto de um coletivo, né? Tanto é que eles se chamam coletivo. E aí, como é que fica essa questão? Porque a gente não tem um sujeito falando, né? Você tem um grupo que tem um projeto de dizer, né? Que é parodiar. No caso, a gente tem as paródias um elemento forte nas produções do Porta dos Fundos, né? Que até o trabalho que eu devo fazer deve ser sobre isso, né? Que eu vou apresentar, né? Que é a questão do Porta dos Fundos ser um coletivo que organiza um texto e que vai fazer paródias. Em alguns casos ele vai fazer paródia, né? Vai fazer sátiras, mas vai fazer paródias, né? E você não tem um autor, né? Aí como é que a gente chama isso? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre essas questões. Talvez você também
não tenha uma resposta sobre isso, e também eu não vi o Bakhtin falando de obras que não tivesse um só autor, que tivesse mais autores, né? Isso é uma... Eu vou recuperar, mas tem uma passagem que ele fala da autoria coletiva, mas assim, o que acontece? Você pensa, eu tenho vários autores pessoas, esses atores, diretores, do Porta dos Fundos, né? Esses criadores. Mas quando eu crio lá, por exemplo, vou usar essa palavra, um texto, né? São X autores, nem sempre são os mesmos, mas compuseram um texto. O que eu tenho aí? Eu tenho uma unidade arquitetônica que é dada por um autor criador, ainda que coletivo. Então, em cada enquete, digamos, se eu tenho X pessoas diferentes, mas ali eu tenho uma unidade que é dada por um autor criador específico, ainda que coletivo. E aquele coletivo, como já tem um projeto de dizer, vai seguindo aquela arquitetônica, né? A gente consegue ver uma linha, né? Por causa já de uma arquitetônica criada, né? Sim, sim. Bem interessante isso, né? Alguém mais gostaria de comentar, fazer alguma pergunta? A frequência vai passar, a gente vai dar um intervalinho daqui a pouco, né? A gente pode dar um intervalo de 10 horas, né? Pode. Né? A gente dá um intervalinho de meia hora. Quando retornarmos, a gente passa a lista de presença, tá bom? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Nesse momento, não. Então, podemos continuar. A gente vai até 10 horas e dá uma paradinha, né? Tá bom. Vamos se aqui. você quiser, ou se você achar que dá para dar uma esticadinha e parar no outro momento, né? A hora que você achar. Eu vou olhando aqui, Zé, tá bom? Ok. Bom, então, daí qual que é a minha ideia, gente? Então, a gente falou da interação discursiva, falamos do gênero e falamos de formas da língua. E dentre essas formas da língua, que são questões mais pontuais, digamos assim, eu vou falar de relações dialógicas, que é um tema bakhtiniano, mas você pode falar de outros temas. Mas, obviamente, eu vou aproveitar aqui o nosso espaço para trazer um tema que é um tema que eu pesquiso, que eu tenho interesse e que eu imagino possa ajudar vocês, inclusive, a pensar em pesquisas mais bakhtinianas. Então, o que eu fiz, gente? Eu fui estudar redações de vestibular, tudo bem? Beleza. Primeira coisa que eu fiz foi falar do contexto dessas relações, tanto mais específico quanto mais amplo. Qual que é o mais específico? O mais específico é a situação de prova. Candidatos que escrevem para avaliadores, né? Então, essa é a situação mais específica. Claro que na tese eu detalho. E o mais amplo? O mais amplo é a existência de um exame vestibular no Brasil, que existem mais candidatos do que vagas, certo? Então, eu falo da situação específica e da mais ampla. Aí eu entro no gênero. Eu vou falar dos gêneros que na época eram cobrados no vestibular da Unicamp, que eu analisei. Tem o gênero, né? Eu chamo mesmo de gênero, o gênero dissertação, o gênero narração, o gênero carta argumentativa. Falo das características do gênero, conteúdo temático, construção composicional e estilo, mas cheguei em uma questão específica, que já é dentro do gênero textualizado, que são as relações dialógicas. E para fazer essa análise das relações dialógicas, eu olhei para textos do Círculo, para textos do Bakhtin e textos do Voloshinov, tá bom? E eu vou falar de 4 características aí das relações dialógicas que eu analisei, tá bom? A primeira das questões de relações dialógicas é o que eu chamo de amplitude do diálogo, tudo bem? Bom, essa amplitude do diálogo, ela pode ser vista em 3 níveis, digamos. Microdiálogo ou diálogo interior. O que é isso? É quando o narrador ou o autor focaliza a personagem pensando consigo própria. Isso está repleto disso na literatura do Dostoiévski. Tudo bem? Gente, só para constar, porque qual que era a minha ideia da tese? A ideia louca, né? Que quase não passou lá na banca da entrevista. Eu já estudava Bakhtin, beleza, já estudava as redações, beleza. E aí eu falei assim, gente, mas Bakhtin fala muito do Dostoiévski.
eu preciso ler o Dostoiévski, porque talvez eu entenda melhor o Bakhtin lendo o Dostoiévski. Mas como eu vou articular isso num projeto de pesquisa? Aí eu falei assim, olha, eu vou ler o Bakhtin, desculpa, gente, vou ler o Dostoiévski, para ver se entendendo melhor o Dostoiévski, eu entendo melhor o Bakhtin e se há categorias de análise que o Bakhtin usa para analisar o Dostoiévski que eu posso utilizar para analisar a redação. Então você veja bem a loucura. O que eu estou falando? Eu vou ver o que o Bakhtin, como o Bakhtin analisou o Dostoiévski para eu tentar analisar redações, que são gêneros bem diferentes. E, obviamente, que aí o que aconteceu, gente? Houve categorias que sim, que jóia, que beleza, deu para eu analisar redações, e houve categorias que simplesmente não tem isso na redação. Tem isso lá no Dostoiévski, mas não tem isso na redação, porque o Bakhtin analisou aquilo. Inclusive, daí, com relação a esses pontos, o que acontece? Às vezes o seu material de análise, ele vai trazer outras reflexões, e você pode sim propor outras categorias. Por quê? Porque o Bakhtin propôs essas lendo Dostoiévski. Foram aquelas que saltaram aos olhos dele analisando Dostoiévski. Mas se você está analisando um outro autor, um outro material, provavelmente as categorias possam ser diferentes. Mas aqui pode te dar, de repente, um norte, uma visão, né, de como ele fez essa análise. Então ele fala do microdiálogo. O que é esse microdiálogo? É quando os personagens, eu focalizo a autoconsciência. O que os personagens estão pensando, né? Então, bem no comecinho, né, o próprio Bakhtin comenta isso, bem no comecinho de Crime e Castigo, você tem lá o Raskolnikov, que é o personagem principal, e ele é um jovem, um ex-estudante muito pobre, né? E ele recebe lá uma carta da mãe, falando que a irmã vai se casar com um cara rico, porque assim talvez elas conseguissem ajudá-lo. E ele fica muito bravo com isso, ele fica pensando nisso, porque ele não quer que a irmã se sacrifique por ele, enfim. E ele traz ainda outras questões também que ele já havia vivenciado, ainda que seja bem no início. Existem, para o Bakhtin, os diálogos composicionalmente expressos. Assim, só para ler ali na citação do Bakhtin. O que é o microdiálogo ou diálogo interior? O contraponto de vozes no interior dos átomos, a combinação de vozes no âmbito de uma consciência. Então, focalizo a cabeça de um sujeito. E os diálogos composicionalmente expressos? É a representação literária dos diálogos. Então, quando eu tenho lá, João disse, 2 pontos, papapá. Maria respondeu, mananana. Então, quando eu represento um diálogo por meio das trocas de turnos, também a literatura tem bastante. E ele vai falar do grande diálogo do romance, que, por exemplo, eu não achei nas minhas redações. Porque ele fala grande diálogo do romance, ele não fala grande diálogo das redações, né? Era só eu ter prestado atenção que eu não precisava ter me debatido nessa questão. Mas, enfim, o que são esse grande diálogo do romance? São interações dialógicas entre o autor, o narrador e os personagens. Então, por exemplo, lá em Os Irmãos Karamazov, você tem personagens que discutem a existência de Deus. Deus existe ou Deus não existe? Porque se Deus não existir, eu posso fazer qualquer coisa. Não existe moralidade. Tudo é permitido. Então, 3 personagens discutem isso lá na página 100 do livro. Daí, lá na página 800, outros personagens, alguns dos quais discutiram isso lá na página 100, estão discutindo. Então, o que acontece? Essas ideias elas são discutidas ao longo de todo um texto bastante extenso. O que nós conseguimos com isso? Olha, vamos supor, tem 3 personagens discutindo isso. Quando eles discutem, as ideias do outro entram na cabeça dele. E aí, o narrador fica focalizando o que essa personagem está pensando na cabeça dela. Aí, depois, em outro momento, essa personagem vai lá e verbaliza aquela ideia com outros personagens. Deus existe? Deus não existe? Aí a outra personagem pensa. E aí assim vai passando. Ou seja, há uma interação entre o microdiálogo e o diálogo composicionalmente expresso. Várias vezes.
o que permite com que essa ideia seja discutida, rediscutida, pensada, repensada. Veja que para isso eu preciso de um texto longo, de um espaço composicional extenso, certo? O que eu não tenho na narração curta do vestibular. Por isso que eu não achei lá o grande diálogo do romance, tá bom? Bom, seguindo lá. Bom, só para não confundir com o grande diálogo da época, gente. O que é o grande diálogo da época? O grande diálogo da época são as ideias correntes naquele momento. Isso não é grande diálogo do romance. Grande diálogo do romance é essa interação entre vozes interiores e diálogo composicionalmente expresso. Porque, por exemplo, nessa época aí, existiam discussões que aparecem, mas isso não quer dizer que vai ser um grande diálogo do romance, que vai ter essa interação entre microdiálogo, o diálogo interior e os diálogos composicionalmente expressos. Aí, um outro ponto que eu fui ver é a orientação da palavra. Ah, São Lucas, como você é esperto e você criou essa orientação? Não, gente. O Bakhtin é que disse, tá? Então, ele traz lá, né, também Problemas da Poética de Dostoiévski, essa distinção. Eu falei, meu Deus, ele já trouxe aqui, o que eu vou fazer? Vou só aproveitar. Ele vai falar em discurso referencial, discurso objetificado e discurso bivocal. O que é o discurso referencial? É o discurso em que eu falo sobre algo, sobre um referente. Então, se eu estou falando sobre uma casa, o meu discurso é referencial. Qual que é o referente dela? É a casa. Se eu estou falando sobre uma árvore, meu discurso é referencial. Qual que é o referente? É a árvore. Beleza? Só que o que acontece? O discurso do personagem é objetificado. Ele é objeto na voz do autor ou do narrador. Por quê? Porque um personagem pode estar falando sobre a árvore. Só que esse discurso que ele ingenuamente acredita que ele está falando sobre a árvore, acima dele tem o narrador, que sabe que o discurso dele está aqui em um plano, mas o narrador está acima. Então, o discurso do personagem é objeto na voz do autor ou do narrador. Né? Eu tenho duas instâncias. E eu vou ter ainda o discurso bivocal, que é quando eu tenho, como está dizendo o próprio nome, duas vozes. Eu vejo o confronto entre duas vozes. Podem ser duas vozes. Uma é a voz do autor, outra é a do personagem. Uma é a do narrador, outra é a do personagem. Dois personagens, a gente vai ver isso. Vamos lá para as palavras do próprio Bakhtin. O que é o discurso referencial? O discurso referencial direto conhece apenas a si mesmo e ao seu objeto, aquilo sobre que ele fala, ao qual procura ser adequado ao máximo. Então, ele fala sobre uma casa, esse é o objeto dele. O discurso objetificado. O discurso da personagem é orientado exclusivamente para o seu objeto, mas é ele próprio, ao mesmo tempo, objeto de outra orientação, a do autor ou do narrador. E o discurso bivocal, quando no próprio discurso é implícita uma alusão deliberada ao discurso do outro. E ele vai também trazer uma classificação aí do discurso bivocal. E é o que eu estou trazendo na sequência, as variedades do discurso bivocal. Então, o discurso bivocal pode ser de orientação única. O que é o discurso bivocal de orientação única? Eu tenho duas vozes, mas elas estão orientadas para a mesma finalidade. Qual que é um dos exemplos que ele dá? O autor e o narrador. Por quê? Porque o autor tem um projeto de dizer e ele utiliza o narrador. Então, são as duas vozes na mesma direção. É discurso bivocal de orientação única. E o discurso bivocal de orientação vária? É a paródia, por exemplo. É o discurso em que eu tenho um falando sério e o outro fazendo aquele discurso ser ironizado. Então, um fala sério, o outro ironiza. Eu tenho discursos em oposições, em orientações opostas.
E o discurso bivocal de tipo ativo. Quando a palavra do outro influencia o modo como eu falo. Eu quero falar só de determinado modo, mas eu sinto a necessidade de, de alguma maneira, combater o discurso do outro. Então, eu não estou falando só da... Vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu seja paz e amor, gosto muito das árvores, tal, sou esse cara. Aí, o meu vizinho, eu acho que os papéis são meio diferentes, mas vamos supor que fosse eu. Né? O meu vizinho está lá cortando a árvore dele, podando, acabando com a árvore. Aí eu chego lá perto dele e falo assim: nossa, essa árvore é tão bonita. O meu discurso não é de orientação única. Eu não estou falando só da árvore. Porque ao falar da árvore, eu estou querendo atacar ele. Atacá-lo. Atacar o discurso dele, que mesmo que não verbalizado, essa árvore não tem importância. Então, isso é o discurso bivocal de tipo ativo. É quando você sente na palavra que ela não está falando só de uma coisa, ela também está rebatendo um discurso alheio. Vamos lá para as definições do Bakhtin. Discurso bivocal de orientação única. O autor inclui no seu plano o discurso do outro, voltado para as suas próprias intenções. Discurso bivocal de orientação vária. O discurso se converte em luta, em palco de luta entre duas vozes, com orientação semântica diametralmente opostas. E o discurso bivocal de tipo ativo. A palavra do outro influi e, de um modo ou de outro, determina a palavra do autor, mas permanece ela mesma fora desta. Porque na paródia, eu consigo perceber que estou parodiando o outro. Agora, no discurso bivocal de tipo ativo, a minha ideia não é que o outro consiga ver a palavra dele. A minha ideia é que no próprio objeto, na própria coisa a respeito da qual eu falo, eu refute o discurso do outro. Bom, vamos lá. Uma outra questão que o Bakhtin traz, a gente vai ver que elas às vezes se sobrepõem, mas são aspectos diferentes, é o espaço composicional. Onde estão essas vozes que eu vou analisar? É a autoenunciação do herói? É quando o herói fala ou quando eu focalizo a consciência da personagem? É na narração que eu vou ver as relações dialógicas? É quando eu estou na voz do narrador ou na voz do autor? Ou é no diálogo entre as personagens? Quando eu estou representando as personagens em interação? É outra, é outra categoria de análise, tá bom? E, por fim, gente, os modelos e modificações de transmissão do discurso alheio, né? Que até pouco tempo a gente falava de tipos de discurso usando lá a nomenclatura do Voloshinov na tradução anterior. Então, o Voloshinov ele vai fazer uma distinção entre o estilo linear e o pictórico. O que é o linear? O linear é que eu tenho uma linha, um limite claro entre o que é o discurso do autor e o que é o discurso alheio. Está muito claro para mim. Agora, o que é o estilo pictórico? Eu tenho uma penetração mútua entre o discurso autoral e o discurso alheio. Tudo bem? De onde vem essa nomenclatura de discurso pictórico? Em um dos textos que agora está no livro A Palavra na Vida e a Palavra na Poesia, você vai ver o Voloshinov falando, né, do pictórico. Então, ele traz um quadro, ele fala assim, em um quadro, se eu coloco, por exemplo, uma tinta marrom ao lado de uma tinta, sei lá, laranja, haverá um reflexo por conta da luz dessa cor na outra. Então, por estarem juntas, elas são vistas de um modo diferente. Existe uma interseção entre as cores, porque elas estão colocadas juntas. Isso é o pictórico, é quando os discursos, por estarem juntos, eles acabam sendo percebidos de modo diferente. Não tem mais um discurso puro, aqui é o do autor, aqui é do personagem.
aqui esses discursos estão tão próximos ou estão realmente tão entrelaçados que eu não consigo distinguir o que é do autor e o que é do personagem, tá bom? Então, é uma penetração mútua entre o discurso alheio e o discurso do personagem. E aí ele vai trazer uma classificação, não vou explorá-la em todos esses detalhes, só vou trazer aqui para vocês, tá? Claro também que a minha leitura lá do marxismo, talvez outras pessoas vão entender que é diferente, porque ele não para falar, isso é discurso linear, tá? Então, é uma classificação que eu estou propondo. A meu ver, né, são... gente, só em outra... O que é o modelo, o que é a modificação? Modelo é discurso direto e discurso indireto. E modificações? São esses nomes compridos aí que eu vou falar. Tá bom? Mas tem um senão aí. E o discurso indireto livre? É modelo ou modificação? O Voloshinov não responde essa pergunta e ele fala que existe essa discussão. Tá bom? Então, assim, é modelo ou modificação? De todo modo, gente, no meu ponto de vista, a minha leitura atual me dá a entender que o Voloshinov entende mais o discurso indireto livre como um modelo e não como uma modificação, tá bom? Para ele, então, na minha leitura atual, o discurso indireto livre seria modelo. Então, teríamos 3 modelos: discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. E as modificações são esses que eu vou listar aqui. Então, em estilo linear, quais as modificações do modelo de discurso que eu tenho? Discurso direto em estilo monumental, discurso indireto analítico objetual, discurso direto retórico. Agora, atenção, por quê? Nas exclamações e perguntas retóricas, elas não são estilo linear, elas são estilo pictórico, que a gente vai ver a seguir. Por quê? Porque ali, quando eu tenho, às vezes, uma pergunta retórica no meio de uma narrativa, como, por exemplo, lá está o personagem, daí o personagem, enfim, vem escrito lá. E agora, o que fazer? Quem está perguntando é o personagem ou é o narrador? Quando eu não sei, que seria um tipo de um discurso indireto livre, é estilo pictórico, que a gente vai ver na sequência. O que eu só gostaria de pontuar aqui, gente? Existem pessoas que vão dizer o seguinte: não é isso. Na minha leitura, não é isso. Estilo linear é discurso direto. E estilo pictórico é discurso indireto. Não. Ele está dizendo aqui, ó. Direto em estilo monumental é linear. Direto retórico é linear. Indireto analítico objetual é linear. Então, eu não posso colocar nessas caixinhas, porque eu já li textos assim. As pessoas falam, estilo linear é discurso direto, estilo pictórico é indireto. Não é isso. A Maria das Graças pergunta, então o discurso indireto livre pode ser considerado pictórico? Sim, ele é um discurso pictórico. A gente vai ver no próximo slide. E né, as modificações, modelos e modificações em estilo pictórico. Quais são? Discurso direto preparado, discurso direto reificado, discurso antecipado, disperso, oculto, discurso direto substituído, veja, tem discursos diretos e agora indiretos. Indireto analítico verbal, indireto impressionista e indireto livre. E aqui é muito interessante, porque ele faz, né, no último capítulo, uma história do discurso indireto. E a gente vê que em outras línguas, o discurso indireto livre tinha outros nomes. No alemão, né, por exemplo, qual que era o nome? Discurso quase direto, no espanhol. Então, o que acontece? A gente fala em indireto livre, mas veja, para outras línguas é direto, quase direto, certo? E é muito interessante, inclusive porque os próprios exemplos que ele traz do francês, por exemplo, a meu ver, talvez nós não classificaríamos em português como discurso indireto livre. Para você ver como é uma questão difícil, mas ao mesmo tempo interessante.
para que nós pensemos, né? Então, ele tem uma visão lá, para determinadas línguas aquilo seria indireto, livre, mas eu lendo lá, vários, porque assim, eu né, dou aula dessas questões, daí lá com os alunos eu paro e vejo cada tipo de discurso. Às vezes eu falo para os alunos, olha, eu acho que esse discurso aqui, do meu ponto de vista, não é indireto livre, mas ele está dizendo que é, em francês em alemão né? Enfim, então também talvez seja uma percepção da própria língua ou uma interpretação que ele dá para aquilo. Tudo bem? Então a gente viu algumas características, 4, né? Amplitude do diálogo, microdiálogo, diálogo com posicionamento expresso, grande diálogo, orientação da palavra, orientado para o referente, discurso objetificado, discurso bivocal, espaço composicional, autoenunciação do herói, discurso do narrador e diálogo entre as personagens, e os modelos e modificações dos modos de transmissão do discurso alheio. Tudo bem? Então, foi com base nisso que eu fiz uma análise de uma redação. Fiz uma análise de uma redação? Não, né? Fiz análise de redações. Aí eu proponho que a gente faça o seguinte, façamos o intervalo e daí na sequência a gente vai para a redação. Tudo bem? Ok. Tudo bem, tranquilo. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer, algum comentário? Porque então o discurso já foi respondido, né? A questão do discurso livre pode ser considerado pictórico, né? Então a gente volta nas redações, né? Porque aí a gente vai ter uma análise prática dessa discussão teórica, né? Mas se alguém tiver alguma questão antes, né? Acho que a gente pode fazer isso daqui a 20 minutos. São agora 10 horas. 20 minutos, um intervalo de 20 minutos, pode ser? Por mim pode Tudo ser, bem, né? gente? Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Sim, o povo está dizendo que sim. Então a gente dá uma paradinha, tá? Só para tomar um cafezinho e tudo, e a gente volta daqui a 20 minutos, tá? Tá bom, Zé. Um Até daqui a abração. Tchau, tchau. Eu vou parar a gravação aqui também.